iniciar a gravação, tá? Então, essa é a aula aqui de literatura do dia 23 de fevereiro de 2022 para o terceiro ano do curso de redes do Instituto Federal de São Paulo, Campus Pirituba. E hoje nós vamos falar da construção da figura do cavaleiro medieval nas narrativas medievais e nas narrativas modernas. E vou começar falando com vocês um pouquinho do Moodle, porque eu sempre mostro lá o que eu postei e tal, para vocês poderem ir acompanhando, tá? Então, vamos lá. Se não estiver aparecendo, se estiver com alguma dificuldade aí de visualização, vocês me falam, tá? Me falam, porque agora eu não estou vendo lá o chat. Bom, sobre a aula da semana passada, eu já coloquei aqui os materiais, tá? Faltou eu pensei agora há pouco, na verdade, faltou a apresentação, né? Mas depois eu coloco para vocês. E o importante de eu falar, principalmente para o pessoal que está hoje na aula, mas não estava na semana passada, e também para já ficar aqui registrado na gravação para quem vai ver depois, a atividade que é para quem não assistiu a aula síncrona do dia 16, né? Ela fecha hoje, dia 23, às 23h59. Né? Então, quem não assistiu a aula síncrona, quer dizer, aquilo que a gente já combinou. Quem assiste a aula síncrona, eu já faço chamada, já fica com a presença. Agora, quem não assiste a aula síncrona, aí precisa assistir a gravação e depois responder a atividade para ganhar a presença da aula. E aí, pessoal, quem está hoje, mas não estava semana passada, quando eu fizer a chamada, vai ver que ainda está constando a faltinha. Mas é porque eu ainda não olhei, que eu preciso esperar fechar a atividade, que só fecha hoje à noite, para aí fazer essa correção de quem fez a atividade, tá bom? Tudo bem isso, pessoal? Ficou claro ou ficou bagunçado? Deu para entender? De boas, prof. E para a aula de hoje, eu coloquei aqui para vocês esse site. Vamos ver se ele aparece aí para vocês. Está aparecendo o site aí para vocês? Sim. Sim. Se às vezes não aparece no compartilhamento de tela, aí abre a minha câmera lá, deixa ela maiorzinha, que o que eu tô vendo aqui é o que aparece na câmera aí para vocês, tá? Esse site, na verdade, ele é um site desse Vilto Reis, que ele tem cursos de escrita criativa, ou seja, cursos para quem quer se tornar escritor. Já fica uma dica, né? E além dos cursos, ele coloca informações assim que ajudam as pessoas a escrever, umas dicas. E essa página em específico, ele fala dessa teoria chamada a jornada do herói. É uma teoria, na verdade, assim, é uma receitinha de bolo, vamos dizer assim, para criar narrativas que tenham um personagem, um protagonista, que tenha um desenvolvimento de estilo de herói, que a gente vai já entender daqui a pouco o que é esse herói. Ou seja, o protagonismo dele é assim, ele tem uma jornada de autodescoberta e que acaba ajudando não só a si mesmo, mas em geral a comunidade que está em volta dele. Isso daí é que é um herói, né? E a jornada do herói é essa teoria usada nas narrativas contemporâneas, né? E onde que a gente localiza o contemporâneo? A partir ali da segunda metade do século XX, mais ou menos, né? 1950, então, para frente. Então, tudo isso a gente chama de narrativa contemporânea. Então, essa teoria, ela foi criada por esse estadunidense Joseph Campbell no início do século XX. E, na realidade, a pretensão dele não era fazer
essa receitinha de bolo, né? Esse passo a passo para escrever uma narrativa. O Joseph Campbell, na verdade, ele estudou narrativas antigas e mitologia e ele percebeu que tinha algumas características que eram recorrentes, ou seja, elas se repetiam nas narrativas. E o estudo dele é esse, na verdade é um estudo acadêmico que mostra o que tem de comum nas narrativas antigas, né? E ele chama isso, na verdade, de monomito. Nem chama de jornada do herói. Quem acabou criando esse nome, Jornada do Herói, e transformando a teoria do Campbell num formato utilizado nas narrativas, muito utilizado nas narrativas contemporâneas, foi outro estudioso. Vou colocar aí para vocês o nome dele. Se eu conseguir voltar lá para minha pagininha que está o Mitch aqui. O nome dele é Christopher, né, desse outro, né? Estou colocando aqui no chat para vocês. Christopher Vogel. Então, o Christopher Vogel, baseado no Joseph Campbell, ele escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor. E a Jornada do Escritor é baseada na teoria do Joseph Campbell da Jornada do Herói, ou monomito, e faz ali um passo a passo de como que tem que ser a narrativa. É Vogler, né? Eu coloquei Vogel, Vogler, isso. E na realidade, assim, hoje a gente não pensa narrativa só literária, que eu quero dizer, a escrita. Mas a narrativa, ela tá também no cinema, nas séries e nos jogos eletrônicos, nos games, né? Principalmente os games que a gente chama de RPG. E então, essa ideia, né, de como a narrativa se desenvolve para fazer essa jornada, ou seja, esse desenvolvimento desse personagem que é heróico, ela tem essa receitinha. Ela é muito usada, essa tal da receitinha é muito usada nos produtos culturais comerciais. E, gente, eu não tenho preconceito contra o que é comercial. Né? Hoje em dia, na atualidade, né, existem produtos culturais comerciais de excelente qualidade, como tem uns que não prestam. E quando se fala também daquilo que não é considerado comercial, ou seja, uma literatura ou um filme, ou mesmo uma série mais cult, vamos dizer assim. Também existem aquelas que são muito boas, como tem aquelas que são ruins, né? Então, na verdade, o fato de ser bom ou ruim não é se é para um grande público ou se é para um público mais restrito, mais reservado, um público mais cultural, mais cult, mais erudito, vamos chamar assim. Né? O que manda, na verdade, é a complexidade, a originalidade, as referências que essa narrativa, a gente está falando aqui só de narrativa, claro, existem outros produtos culturais, mas que essa narrativa pode oferecer para o seu público, seja ele um público mais restrito, seja ele um público mais amplo. E boa tarde para quem está chegando, que a Vitória falou agora. Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui no site, esse site, na verdade, ele está aí para vocês conhecerem a jornada do herói, a teoria do Joseph Campbell. E aqui, o autor aqui desse site, ele faz assim, bem resumido, tem lá as características, o passo a passo, né, as características de cada etapa da jornada do herói, né, que eu estou passando aqui rapidinho. E tem também características do personagem, como essa sintonia com o pai, a apoteose, né, a recusa do retorno, a parte mágica, né? Então, Senhor de Dois Mundos, quando ele atinge o equilíbrio, né? Então, tem várias características
E essas características todas desse herói, né? É claro que o Joseph Campbell não estuda somente o cavaleiro medieval, ele estuda outras mitologias, né? Mas, em especial, o cavaleiro medieval é que apresenta essas mesmas características. Então, esse site aqui vai servir, além da curiosidade para vocês, né? Para ter a sua curiosidade, também para vocês ficarem um pouco mais críticos sobre as narrativas que vocês consomem, e também porque vai ter características que vocês podem utilizar no trabalho que eu vou passar para vocês. Ainda hoje a gente vai falar do trabalho no final da aula, tá? Então tá aí justamente para vocês terem mais dessas características do cavaleiro medieval nessa forma da jornada do herói. E agora vamos começar aqui com a nossa apresentação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, compartilhar a apresentação mesmo. Isso. Estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim. Tá em tela cheia, né? Tá. Tá, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Pessoal, essa aula de hoje, em especial, é que ajuda vocês a construírem o trabalho, né, que é uma das avaliações do bimestre, tá? E, claro, tem aí algumas características da aula passada que também vocês podem aproveitar, tá bom? Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da construção, né, dessa figura que é o cavaleiro medieval, dessa figura na narrativa. Porque o cavaleiro medieval tem a sua parte histórica, que quem era o cavaleiro medieval, né? Como a gente já viu, eram nobres que eram treinados para serem militares. Então, aqueles que eram era o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, né, de uma família de nobres, eles acabavam entrando numa ordem de cavaleiros, né, que tinham fidelidade a um determinado rei, ao seu suzerano, né, prestavam serviços militares para esse suzerano, e ele tinha que passar por um treinamento militar. Né? Além desses, né, tinham os nobres lá de 10º grau, vamos dizer assim, e também aqueles que não eram de famílias nobres, eram de famílias de servos, que acabavam entrando nessas ordens militares, mais como auxiliares, que é o escudeiro, por exemplo, né? Ou para prestar serviços como soldados. Bom, dessa figura histórica do cavaleiro medieval, construíram-se narrativas heróicas, em que o cavaleiro medieval ele vai passar por uma jornada de formação do seu caráter para melhor servir o rei e Deus. Essas são as características principais, né, de uma narrativa medieval europeia. E como que é construído esse herói para passar essa jornada dele? Primeiro de tudo, ele é jovem, muito jovem. Vocês já começaram a ler o Tristão e Isolda, sim ou não? Eu comecei, Pro. Quem mais? Eu tô assim, loucada. Eu achei que ia ser bem diferente e agora eu tô tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Aliás, vou fazer um parênteses aqui antes de continuar aqui sobre essas características, né? Fala um pouquinho. Eu comecei a ler de novo, né? Porque eu já li umas 5 vezes Tristão e Isolda. Comecei a ler de novo ontem. E aí me ocorreu uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é assim. É a forma da narrativa. É claro que Tristão e Isolda, sendo uma narrativa dessa muito tradicional, né? Tem várias versões. Essa que eu passei para vocês tem uma característica assim, que essa aí é a partir de um texto francês, de uma versão francesa, né, da lenda de Tristão e Isolda. Então, tem um narrador, a primeira coisa, né, que o narrador, logo no primeiro parágrafo,
ele já dá o que hoje a gente chama de spoiler. Então, no primeiro parágrafo, ele já diz o que vai acontecer no final da narrativa. Ou seja, quem não começou a ler ainda e não gosta de spoiler, pode pular essa parte aí, tá? Pula o primeiro parágrafo. E depois, né, é que a forma que ele narra é como se ele estivesse contando a história para um público. Então ele fala, senhores, isso aconteceu mesmo, senhores, eu não vou me alongar nessa parte. Ele vai conversando com um suposto público. E quando ele diz senhores, não é só que ele está se referindo a homens, né, nem damas e cavalheiros que sejam uma audiência. Senhores, por quê? Porque ele está narrando isso para os nobres que o ouvem, né, que teoricamente o ouviriam. Então essa forma de conversar com o público é porque essas narrativas eram justamente utilizadas, né, para serem faladas para o público, né, não só lidas lá no seu cantinho, né, mas mais isso, para ser narradas pelo trovador diante de um público. E, Catarina, sim, a gente vai usar o livro para fazer atividade avaliativa, é importante que leia o livro, mas não diretamente, mas eu vou falar do trabalho depois, tá? Vamos continuar aqui. Então, por exemplo, o Tristão, né, da nossa narrativa, ele começa contando lá, né, a história começa contando quando ele é um bebê, mas aí a gente vai para quando ele é sequestrado. Já estou dando uns spoilers aqui, tá? Então ele é sequestrado. E ele é sequestrado, ele não é um adulto ainda, ele é um jovenzinho, provavelmente um pré-adolescente, ele deve ter lá uns 10, 11 anos, né? Então o cavaleiro medieval sempre é muito jovem, porque ele vai passar por um itinerário, né, de amadurecimento, tá? E por ser muito jovem, ele é ingênuo, então ele acaba sendo sempre enganado por alguém ao longo da narrativa, e isso acaba também fazendo com que ele fique conhecendo o mundo, ele acaba ficando mais esperto com isso. No caso do Tristão, por exemplo, ele vai ser sequestrado por umas pessoas que enganam ele, né? A outra característica é que ele é fiel e corajoso, né? Características, né? A gente já entende que essas narrativas eram para os jovens ouvirem também e para os jovens acreditarem que eles tinham que ter essas características também. Então, fidelidade ao rei e coragem, afinal de contas, né? Tá se formando um guerreiro não pode ser covarde, ele tem que ser corajoso para enfrentar 1001 dificuldades, mesmo com muito pouca idade. Ao mesmo tempo, ele é humilde no sentido de que ele nunca se acha merecedor da glória que ele recebe, né? Ao final das suas mostras de coragem. Então, essa humildade também faz parte do fato dele ser devoto. Devoto aqui quer dizer, no caso das narrativas medievais, quer dizer temente a Deus. Quer dizer que ele tem uma fé inabalável no Deus católico, porque é aquele contexto que a gente está. Agora, se a gente pensar na figura atualizada do cavaleiro medieval, ele também é devoto, mas aí ele tem uma fé, mas aí vai depender do contexto em que ele está, né? A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos, tá? E ele, claro, como ele é muito jovem, ele está em formação, então ele recebe um treinamento militar, e além do treinamento militar que ele recebe, normalmente ele tem um mestre, né, que é um cavaleiro mais velho que o treina, ele também vai passar por uma formação do seu caráter, vai ser colocada à prova a sua coragem, a sua fidelidade. Então, o tempo todo ele vai passar por diversas provas que vão fazer essa formação até ele atingir uma maturidade. E, claro, ele está sendo formado como o quê? Como um guerreiro, mas também como um líder, né? Então, essas características que aparecem lá no nosso Tristão, por exemplo, embora o Tristão seja um cavaleiro que tenha algumas diferenças, porque
a jornada dele acaba sendo trágica, né? Mas ele apresenta essas características, e como em outras narrativas medievais, e essas características também estão presentes em heróis atuais que são modelados de acordo com essa figura de herói medieval. Aqui, pessoal, tem essa figura aqui que eu coloquei, ela não é uma figura medieval, vejam que ela foi pintada em 1901 por esse pintor inglês aqui, que é para representar uma ordenação de um cavaleiro, olha lá, jovem, né, que é devoto e fiel à realeza, que pode ser uma rainha, né, que está sendo representada, e ele recebe essa ordenação com essa humildade, né. As narrativas medievais, elas foram muito populares e acabaram influenciando outras narrativas, mesmo antes das nossas narrativas atuais. Então, as narrativas medievais influenciam a composição de heróis e a composição de narrativas desde que elas começaram a existir. Nunca parou essa influência. Então, eu citei aqui alguns exemplos, né? No Brasil, a literatura de cordel é baseada nas narrativas medievais, né? Então tem um herói modelado, tem essa questão da fantasia, da magia que aparece nas narrativas de cordel. Ó, aqui eu coloquei a capa de um livro que se chama, né, de um cordel que se chama O Cavaleiro de Prata, né? Já dá para entender que tem muito a ver com isso, né? Então o cordel brasileiro é muito baseado, né, nas narrativas medievais, só que num contexto diferente. Então, muitas vezes o herói por exemplo, um cangaceiro, né? Então, o ambiente pode ser o ambiente do Nordeste brasileiro, embora o ambiente possa ser também um lugar completamente fantasioso, né? Uma outra representação da narrativa no Brasil é o índio brasileiro, né? Talvez vocês tenham visto no ano passado, acho que foi a professora Juliana que deu aula para vocês, né? Talvez ela tenha comentado com vocês que o índio do romantismo brasileiro é, na verdade, modelado pelas características do cavaleiro medieval. É um cavaleiro medieval que é colocado na pele de um indígena brasileiro. Portanto, o índio das narrativas românticas não existe, nunca existiu, né? É uma criação dos escritores lá, do José de Alencar, do Gonçalves Dias. E isso tem sentido, porque, na verdade, o cavaleiro medieval ele foi eleito pelos escritores românticos europeus como o herói nacional. Então, no Brasil também, a gente tem um herói nacional, cavaleiro medieval, mas como a gente não teve Idade Média como a europeia, e a ideia dos escritores românticos era europeizar a cultura brasileira, então eles transformaram, pegaram lá um elemento nativo, que é o índio, e transformaram num cavaleiro medieval na narrativa. As lendas dos samurais do Japão também são lendas derivadas do modelo do romance de cavalaria. E eles têm muitas coincidências. O samurai, né, as ordens samurais, que são também medievais, têm uma correlação com essas ordens de cavaleiros medievais europeus. E aí, a partir da segunda metade do século XX, em que o Japão se abre mais para a influência ocidental, essas narrativas elas vão se misturando um pouco. Então, o imaginário do samurai ele se mistura com o imaginário do cavaleiro medieval europeu. Então, eles têm muitas coincidências, muitas interfaces semelhantes. Ok, vamos falar de uns cavaleiros medievais da atualidade. Antes disso, eu quero ver aqui se tem perguntas aqui no chat, tá? A Catarina falou que entendeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode colocar aqui no chat que eu estou olhando agora, ou pode abrir o microfone para perguntar, algum comentário.
Então vamos lá continuar. Aí. O personagem da atualidade mais baseado em cavaleiros medievais é o Luke Skywalker da saga Star Wars. Né? Em especial aqueles 3 filmes, né? Aquela trilogia mais antiga, lá dos anos 70. Essa trilogia é muito baseada, ela é praticamente uma narrativa, é praticamente um romance de cavalaria ambientado, né, num mundo de fantasia futurista, ou, né, que é esse do Star Wars, de ficção científica, vamos dizer, né? Então vejam só, todo cavaleiro medieval, né, toda figuração do cavaleiro medieval faz parte de uma saga, então não é uma narrativa única, sempre faz parte de uma saga. O cavaleiro medieval, que é jovem, tem fidelidade a alguém, no caso do Luke Skywalker, ele tem fidelidade à República, né? Ele é devoto, ele acredita em alguma coisa que está acima, né, do seu próprio ser. E ele tem outras características aqui. Ele faz parte de uma ordem de cavaleiros, ele está num ambiente de guerra, né? A guerra é importante para a jornada dele, que é a formação dele. Ele tem um mentor, um mestre e um escudeiro. Então aqui o Luke Skywalker tem tudo isso. Então ele faz parte do quê? Ou ele quer fazer parte, né, da Ordem dos Cavaleiros Jedi. Não é à toa que chama Cavaleiros Jedi, né? Já dá para entender da onde que foi tirada a ideia, né? E os Cavaleiros Jedi são muitos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Até o Conselho Jedi, quando ele aparece em outros filmes, eles estão assim num lugar que eles sentam em volta, assim, né? Redondos. Então é lógico que a ideia são os Cavaleiros da Távola Redonda. A guerra é uma guerra contra o Império e o grande inimigo é o Darth Sidious, né? E vejam que o cavaleiro medieval sempre ele tem uma questão com o pai. Normalmente ele foi separado do pai, aí ele redescobre o pai de alguma maneira, ou a sua família. Essa redescoberta da família e da figura do pai, muitas vezes é positiva. No caso do nosso Tristão, lá da lenda de Tristão e Isolda, é uma descoberta feliz, que acontece logo. Mas no caso do Luke Skywalker é uma descoberta trágica. Ele descobre que o pai dele, né, é o Darth Vader, que é o general mais malvado, mais poderoso do Império, né, do inimigo dele, né? Então é um conflito ainda maior na formação dele, né, que vai testar a fidelidade dele à causa da República. O mentor dele é o Obi-Wan Kenobi. E o mentor, nesse caso do Luke, como acontece também com o Tristão, que vocês vão ver, o mentor não é aquele que o treina para a guerra, né? O mentor, aliás, o Obi-Wan Kenobi já morreu na saga do Luke Skywalker. Né? Então ele só serve assim, o mentor é aquele que dá os conselhos para a formação da personalidade, dessa fidelidade, né, do cavaleiro. E o mestre é aquele responsável por treiná-lo nas suas habilidades de guerra, que no caso do Luke Skywalker é o mestre Yoda. E o cavaleiro medieval sempre tem o seu fiel escudeiro, que em vez de ter fidelidade à causa do mestre, ele tem fidelidade ao mestre dele, né? E no caso do Luke, o escudeiro dele é um robô, que é o R2-D2, né? Que, aliás, ele nem sabe, mas que ele herdou do pai dele, né? Uma outra figura bastante famosa, né, que também é formada a partir do modelo do cavaleiro medieval, é o Frodo Bolseiro, ou o Frodo Baggins, da saga O Senhor dos Anéis.
E ele faz parte de uma ordem, na verdade. E aí a gente vai vendo variações, né, daquele modelo, porque eu falei que o Luke é bem o modelão, bem típico que a gente encontra nas narrativas medievais. Agora, nas outras narrativas modernas, às vezes tem variações, né? Então, a Ordem do Anel, ela é criada, e não é uma ordem só de cavaleiros, né? É uma ordem de várias pessoas importantes, e que ela é criada para o objetivo da saga, que é levar o Anel do Poder para ser destruído. A guerra que há é a própria Guerra do Anel, e o malvadão, quem provoca essa guerra, é o Sauron, que quer o Anel para ele ter todo o poder para reger o mundo lá. O mentor dele é o Gandalf. Mas o Frodo, ele não tem exatamente alguém que o treina para a guerra, né? Porque ele, na verdade, pouco entra em combate. Né? A saga dele, né? A jornada dele é um pouco diferenciada, porque ele não se forma como um guerreiro, né? Mas ele tem a sua fidelidade testada, né, tem a sua formação, ele é muito jovem, então ele tem essa formação, na verdade, mais como um aventureiro do que como um guerreiro, né? Mas ele tem um fiel escudeiro, que é o Samwise Gamgee, que é chamado por ele de Sam, que, na verdade, está disposto até a dar a vida para salvar o Frodo, né? Então ele tem essa fidelidade aí, a figura do escudeiro é muito forte nesse personagem, o Sam. E o Homem-Aranha, eu fiz umas mudanças aí, gente, porque o Homem-Aranha deu polêmica hoje de manhã na aula do pessoal de logística, e aí algumas polêmicas, assim, algumas sugestões eu aceitei, né? O Homem-Aranha também tem variações, né? O Homem-Aranha, por exemplo, ele... Até, assim, a discussão que a gente mais teve é essa coisa do mestre, né? Porque, assim, primeiro que o Homem-Aranha, ele... Até o que é o lance dele, que é muito atual, que não é essa discussão nossa, é outra discussão, que é o do multiverso. Então, ele tem várias versões, vamos dizer aqui. E eu tô falando especificamente dessa versão dos Avengers, né? Dessa versão do Homem-Aranha. E aí tem umas questões assim, porque em qualquer versão dele, ele não tem um mestre que o treina, né? Assim como é o caso do Frodo, que também não tem um mestre que o treina. Mas o Frodo tem uma jornada que não é de guerreiro, mas o Homem-Aranha tem uma jornada de guerreiro. Só que ele não tem ninguém que o treina. E isso também mostra, faz parte da narrativa dele, específica dele. Porque o Homem-Aranha, como diz a riminha, né, nunca bate, só apanha. Né? É aquele que ele erra muito, se arrepende dos seus erros e aprende com os próprios erros. Então ele não tem, assim, alguém que o treine exatamente. Então, por isso que ficou essa questão que primeiro eu não tinha colocado, eu tinha colocado como mentor, mas a gente chegou à conclusão que o Homem de Ferro, na verdade, é o mestre dele que o treina nas habilidades, e que a mentora pode ser a tia May, né? Mas a tia May é uma mentora, mas ela não faz parte do mesmo universo no qual ele está envolvido, que é o universo da guerra, da batalha, né, de defender os mais fracos e assim por diante. Bom, faz parte da saga Avengers e ele deseja entrar para essa ordem, vamos dizer assim, essa ordem de heróis que são os Avengers. Na saga como um todo, a guerra que ele enfrenta é a guerra contra o Thanos, né, que é o malvadão lá, que provoca a guerra. Aí fica essa discussão. E o escudeiro é o Ned. Mas eu quero insistir, e vocês podem discutir comigo isso. Eu acho que pelo menos nesse último filme, né, que é o Sem Volta para Casa, eu acho que a Mary Jane também, né, tem um papel de escudeira ali um pouco. Ela também ajuda, né, nessa fidelidade a ele, ela também ajuda na saga dele. E aqui não sei se vocês conhecem o Demon Slayer, que é, na verdade, um mangá. Tem quadrinho e tem a série no Netflix.
Tanjiro, o Demon Slayer, o que eu menos conheço, na verdade, me foi apresentado pela minha filha, que tem 9 anos e que assistiu sem eu saber. E depois ela me mostrou, dizendo que ela estava assistindo coisa de adolescente. Eu falei, tá bom. E aí eu assisti alguns episódios junto com ela, mas eu não assisti a série toda. Então, algumas coisas eu também mudei aqui por sugestão dos alunos da manhã que assistiram a série. Qual que é a ordem, né, que o Tanjiro faz parte? É a ordem dos Hashiras, que são os caçadores de demônios, né? Então, para quem não assistiu, né, existe assim uns demônios que na verdade eles são como se fossem vampiros, assim, que eles comem os humanos, e alguns se entram em contato com o sangue de um demônio que é chamado de Oni, ele se transforma. E a irmã do Tanjiro, né, que é a Nezuko, ou Nezuko, né, mas na série eles falam Nezuko. A Nezuko, ela é um Oni, mas ele não mata ela e, na verdade, os dois seguem uma jornada juntos na caçada contra outros Oni. Então ela nunca comeu ninguém, ela tenta lutar contra essa condição que ela ficou de ser Oni. A guerra que eles lutam é a guerra contra os Oni. E aí ele tem um mentor que ao mesmo tempo é mestre, que é o Sakonji Urokodaki. Eu coloquei aqui o Tomioka, que é um outro também, né, que aparece, que também pode ser um tipo de mentor dele, mas na verdade é mais quem aceita a condição dele e o leva para os Hashiras. E aí primeiro eu coloquei a irmã, né, como uma escudeira. Mas como eles trabalham juntos, né, aí tem um outro personagem, é o Agatsuma, quem assistiu é o loirinho, que segundo o pessoal que já assistiu mais do que eu, fala assim, acho que ele é mais o escudeiro, porque ele é que ajuda, né? Ele tá sempre lá, tem essa fidelidade e ajuda o Tanjiro na sua jornada. Que é uma jornada dupla aqui. É claro que o Tanjiro é baseado não só no cavaleiro medieval, mas nas lendas samurai, né? Que a gente viu que tem também as suas coincidências. Deixa eu parar um pouquinho aqui para ver se tem perguntas. Perguntas, pessoal. Deixa eu olhar aqui o chat também. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Que tem bastante coisa aqui. Eu contei spoiler, Catarina. Qual que é o spoiler que eu contei? Eu acho que ela tava zoando sobre o do Star Wars. O do Darth Vader, que todo mundo sabe, é impossível. Gente, isso daí nem spoiler é mais, né, então, gente? Acho que ela já, tava não, zoando, já é muito antigo, não tem como categorizar como spoiler, não. Já tem até... virou meme já, né? Se virou meme, já não é mais spoiler, né? Esse eu fiquei tranquila de contar, porque eu falei, mesmo quem ainda não assistiu, já sabe, né? Mas, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou aquela pessoa que gosta de spoiler, viu? A não ser que seja uma coisa que vai... Aliás, a palavra spoiler vem do inglês spoil, né? Que significa estragar. Então, um spoiler significa que é uma coisa que estraga a experiência da narrativa pra gente, né? Mas quando não é uma coisa muito... que vai estragar demais a narrativa, eu gosto do spoiler, sabe por quê? Daí eu já sei o que vai acontecer, e aí eu fico prestando atenção em o que foi feito na narrativa para chegar naquela solução. Mas isso é coisa de professora louca de literatura, né? Que fala assim, nossa, minha vida é narrativa, então eu fico achando as técnicas das narrativas. O Frodo... Ô, Giovana, você não gostou de ser a tia May ou você não gosta dela? O que foi? Por que tá carinha triste aqui?
É que ela morreu, professor. Ah, que ela morreu, é verdade. É muito triste aquilo lá. Ah, esse é o anime preferido, Jamile? Eu gosto também. Na verdade, antes de ser anime, é um mangá, né? Eu descobri isso depois, eu achei que fosse só um anime, né? Isso mesmo, Kaique, vamos falar do plot twist, que é uma coisa interessante da gente falar. Plot twist, pessoal, é como o nome diz em inglês, né? Vamos traduzir. O que é em inglês? Plot twist é a inversão do enredo, ou o enredo fica torcido. Twist significa torcer. Então é quando há uma mudança na narrativa. Ela vem de um jeito, acontece alguma coisa que muda a narrativa e acaba causando uma tomada de consciência do protagonista, do personagem principal. Isso é mais velho que andar pra frente, tem mais de 3.000 anos. Quem identificou o plot twist, que se chama peripécia no estudo clássico da literatura, foi o Aristóteles, lá há 3.000 anos, né? Então, acontece que o plot twist ele tem um efeito muito importante na narrativa. E hoje em dia ele é cada vez mais explorado. Então, às vezes, se o plot twist é tranquilo, assim, né? Enfim, ele não muda a narrativa de uma forma muito profunda, tudo bem o spoiler, que é o meu caso. Agora, quando o plot twist é uma coisa que vai mudar completamente a narrativa, aí se a gente fica sabendo antes, estraga muito a experiência mesmo, né? Falando em spoiler, quem não quer spoiler, não olha a mensagem da Kathleen, tá bom? Porque ela tá dando um super spoiler aqui, tá? Professora, eu não falei nada, eu só falei, nossa, que surpresa. É sério, eu li essa cena e eu soltei o celular assim e fiquei olhando pro nada pensando, meu Deus. Porque eu comecei pensando, nossa, vai ser assim, assim, assim. E não foi! Acabou com a minha previsão. Eu gosto dessa novela de cavalaria, A Lenda de Tristão e Isolda, porque eu sou um estilo um pouco rebelde e eu acho que o Tristão é um cavaleiro medieval que tem todas as características de cavaleiro medieval, porém ele tem essa coisa com a Isolda que ele acaba seguindo um outro caminho, né? Então, ele muda um pouco a nossa expectativa sobre cavaleiro medieval, que é aquele que vai ser sempre fiel ao rei, que vai ser sempre a mesma coisa. É claro que, olha eu dando spoiler também, existe uma interferência do mundo mágico para isso acontecer, né, com o Tristão e a Isolda. Mas acontece, e aí o Tristão segue um caminho muito particular no mundo das lendas mitológicas de cavaleiros medievais. Como desler, né? Ou como desouvir, né? As coisas que eu tô falando. Tem certas coisas que eu também queria desler, viu, gente? Pessoal, vamos passar agora para outra forma do cavaleiro medieval na narrativa. Mas antes de falar da narrativa, vamos pensar na figura histórica que dá origem a essa figura narrativa que é a do cavaleiro andante. Vamos pensar assim. O cavaleiro medieval, ele participa de uma guerra. Então, o cavaleiro que vai participar de uma guerra em nome do rei, das cruzadas, por exemplo. Então, ele vai para uma das cruzadas, luta lá nas cruzadas, se ferra pra caramba, porque as cruzadas praticamente são histórias só de derrota. E aí ele volta, ele tá machucado, ele já tá mais envelhecido. Envelhecido, tô falando que ele tem uns 30 anos, que já é muito velho para referência medieval, né? Então ele já
não pode mais ir para a guerra. Quem vai para a guerra são os jovenzinhos, que têm mais vigor, vigor assim, físico, né? Então, o que acontece com esse guerreiro que volta e não tem muito o que fazer? Ele acaba circulando lá pelo país dele, ou até por outros países, né? E ele precisa de uma sobrevivência. Então, muitos deles se tornam mercenários, e é bom a gente não confundir cavaleiro andante com mercenário, né? Estou dizendo na narrativa, mas, historicamente, os cavaleiros medievais se tornam mercenários, se tornam saqueadores, estupradores, né? Enfim, eles não têm muito o que fazer, não tem para onde voltar muitas vezes, então eles acabam ficando assim, andantes mesmo, e têm que garantir a sua sobrevivência de alguma forma. Porém, a narrativa, né, que é uma coisa bela, transforma essa figura que não é tão agradável numa figura extremamente agradável do cavaleiro andante, até para dar uma melhorada aí, né, falando, olha, você é cavaleiro andante, então você teria que seguir esse modelo. E o cavaleiro andante portanto, na narrativa, agora eu estou falando da figuração ficcional do cavaleiro andante, ele é, sim, esse cavaleiro mais maduro, então ele já passou pela sua formação, ele já é um cavaleiro formado, ele já participou de guerras, e agora ele está desvinculado, né, dessa atividade. Ele ainda continua fiel ao rei, e, em especial, ele ainda continua com um vínculo ou ético, ou mesmo um vínculo de fato com a sua ordem. Então, ele ainda segue os preceitos da sua ordem. Em geral, esses preceitos dizem que ele tem que ter honra, que ele tem que ter coragem, que ele tem que ter fé e tudo isso. Como ele não está vinculado a nenhuma guerra, ele anda pelo mundo e se coloca em várias aventuras que, em geral, também comprovam mais ainda a sua coragem e a sua honra. Então, as narrativas dos cavaleiros andantes, em geral, não é uma narrativa da vida dele, não é um romance. Os cavaleiros andantes, eles são personagens de diversos contos de aventuras, que, em geral, ele vai lá matar um dragão, vai salvar a donzela, vai salvar uma vila que está lá sendo aterrorizada por bandidos, e é isso. Então, essa é a figura do cavaleiro andante, que é muito presente também nas nossas narrativas atuais. O meu personagem favorito baseado no cavaleiro andante é o Geralt de Rivia, seja na série, seja no jogo, seja no livro, nos livros, né, na saga dos livros, porque eu já zerei tudo, isso daí, até o jogo. Então eu coloquei ele primeiro por isso. Então vejam, até a figura dele, a figuração dele é de cavaleiro, ele é um guerreiro, ele está vinculado a uma ordem, que é a Ordem dos Bruxos, especificamente a Escola do Lobo, porque tem várias escolas de bruxo, e ele sai em várias aventuras na qual ele, de certa forma, está ajudando os humanos. Porém, né, existe uma variação aí na composição do Geralt de Rivia, porque ele faz isso, ele mata monstros como profissão e recebe um dinheiro por isso. Então, na figuração dele tem uma mistura aí de cavaleiro andante com mercenário, né? Qual que é a diferença entre um cavaleiro andante e um mercenário? Um mercenário, ele não tem ética. Ele faz o que ele precisa fazer para receber o dinheiro. Enquanto que o cavaleiro andante, propriamente dito, aquele da Idade Média, ele não recebe nada pelo que ele faz, só recebe a honra e a glória pelas suas aventuras, pela defesa que ele faz dos humanos. O Batman, que também tem as suas variações. Primeiro de tudo, que o Batman não está vinculado a uma ordem. Muito embora essa última versão do Batman, ele mesmo funda uma ordem, que é lá da Liga da Justiça. Mas ele é o
cavaleiro das trevas, né? O nome não tá aí à toa, ele é considerado um cavaleiro, né? Por causa da sua honra, da sua coragem, né? E ele vai se colocando em diversas aventuras, que é para ser um justiceiro, né? Para defender as pessoas mais fracas dos malvados. E a Mulher Maravilha, né? Também essa atual, as mais antigas um pouco, mas em especial essa versão atual da Mulher Maravilha também é de cavaleira não, né? Porque não tem cavaleira. Aí quando é mulher a gente chama de amazona, né? Então uma amazona andante, vamos dizer assim. Inclusive, vamos lembrar que lá no primeiro filme ela passa pela sua formação, né? Como amazona. Então ela participa de uma guerra, ela faz as provas para ser considerada uma amazona, então ela faz a sua formação e depois ela se afasta da sua ordem, né, que é aquele grupo lá, aquela ordem de mulheres guerreiras, ela se afasta para quê? Para ir para o mundo, e no mundo ela vai se colocando em diversas aventuras, em geral defendendo os humanos. Então ela também é figurada assim, como uma amazona andante, vamos dizer assim. E finalmente, para a gente encerrar, uma figura muito importante baseada no Cavaleiro Andante, que é o Dom Quixote de la Mancha, da saga Dom Quixote, escrita por Miguel de Cervantes. Cervantes escreveu Dom Quixote em 2 etapas, 2 volumes. Um volume ele concluiu em 1605 e o outro em 1615. 2 anos depois ele morreu. Então, Miguel de Cervantes é escritor da literatura universal espanhol, que faz o quê? Como na Espanha as histórias, em especial as histórias de cavaleiros andantes, ficou muito famosa, o que o Cervantes faz? Ele pega essa figura e faz uma paródia. Então, o Dom Quixote, ele já é um homem bem envelhecido, tem o seu fiel escudeiro, que é o Sancho Panza, e ele vai pelo mundo aí achando, porque ele é louco, e ele vai achando que ele está defendendo alguém. Né? Então, por exemplo, uma cena famosa, que é mais ou menos representada aqui, ele acha que ele está brigando com um grande exército, quando na verdade são apenas moinhos de vento. Ao mesmo tempo que ele se coloca nessas situações ridículas, que são para a gente dar risada, né, dessa figura bem caricatural de um cavaleiro andante, por outro lado, ele também, na sua loucura, ele vai fazendo filosofias que servem para nossa reflexão, como essa daqui sobre a liberdade, né? Então, que ele diz para o Sancho Panza que a liberdade é a coisa mais importante que um indivíduo tem, né? Que a liberdade e a honra, né? Pela liberdade, assim como pela honra, se deve aventurar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pôde vir aos homens, né? Então ele vai fazendo essas filosofias, essa é só uma bem basiquinha, bem leve, tem outras mais profundas, ao mesmo tempo que ele filosofa e nos faz refletir, ele se mete em aventuras que são bem ridículas, porque ele é louco. É importante a gente falar do Dom Quixote, porque o Dom Quixote é um dos livros mais importantes da literatura ocidental e é uma paródia dos Cavaleiros Andantes. Com isso, finalizamos as nossas explicações. E aí... valeu, Buda. O Geraldão. O Geraldão é o meu querido. Deixa eu ver. Tô vendo que não sou só eu que gosto do Gerald, hein? Pessoal, primeiro perguntas, dúvidas? Eu vou agora, então, fazer a chamada e eu vou compartilhar com vocês a pagininha aqui do... Peraí, deixa eu primeiro abrir lá, depois eu compartilho, senão dá errado aqui. Eu vou compartilhar com vocês a página do diário,
Porque se eu errar a chamada, aí vocês me falam, tá bom? E depois que eu fizer a chamada, eu vou fazer uns combinados com vocês do nosso trabalho, né, que é uma das nossas avaliações do bimestre. Vamos lá. Quem puder, abre o microfone para falar presente. Quem não puder, coloca no chat, mas aí alguém tem que me avisar, tá bom? Porque eu não estou conseguindo ver agora o chat. Aline. Presente. Amanda. Presente. Andressa. Ela colocou no chat. Tá no chat. Ok, obrigada. Ana Beatriz. Bruno. Carolina. Caroline. Catarina. David. Presente. Eduardo. Colocou no chat. Emily. No chat. Estevão. Presente. Fernanda. Colocou no chat. Giovana Miranda. Presente. Giovana Santana. Guilherme. Hilary. Presente. Ingrid. Presente. Jamile. Presente, pro. Joyce. Presente. José Eduardo. Presente. Júlia. Presente. Kaique. Presente, professora. Kathleen. Presente. Lucas. Emanuel. Lucas Rizardi. Presente, o Lucas Emanuel colocou no chat, professora. Ok. Já corrigi, obrigada. Mariana. Presente. Matheus. Presente, professora. Monique. Presente. Rafaela. Presente. Rebeca. Acredito que ela seja do segundo, professora. Ela tá na lista ainda porque deu algum problema no SAP. Já vi aqui, ó. Rian. Sabrina. Samuel. Presente. O Samuel mandou no chat. Tá. E a Sabrina tá presente? Acabou de responder, pro. Tá. Pera lá. Silas. Thaís. Mandou no chat. Tiffany. Presente. Victor Gabriel. Vitor de Mello. O Vitor de Mello botou no chat. Vitória. Presente. E Vitor Ramos. Aqui. Gente, alguém consegue uma explicação por que o Vitor Ramos ficou separado dos outros? É o destino, professora. Eu sempre me perguntei isso judiação. também, professora. Ele não faz mais parte da ordem dos Vitors. Pois É assim que começa a jornada do herói do Vitor. É cavaleiro andante. Pessoal, vamos fazer uns combinados aqui do nosso trabalho. Então vamos lá. O trabalho que eu vou propor para vocês é o seguinte. Primeiro que eu vou falar assim das coisas pragmáticas, né? A entrega do trabalho é mais para o mês que vem, mas eu já passo agora para vocês irem se organizando. Quem preferir, eu sempre deixo opcional isso, principalmente no ensino remoto. Quem preferir fazer individual pode. Quem preferir fazer em grupo também pode, mas tem um limite, né? O grupo é de até 5 pessoas, que eu já estou achando muito grande, mas eu cedi ao apelo do pessoal de logística. Então, para mim era até 4 pessoas, mas eles choraram, então vou fazer a mesma regra para vocês. Grupos, então, de até 5 pessoas. Pode ser dupla, pode ser trio, pode ser 4 pessoas ou pode ser 5 pessoas, tá bom? Depois eu vou colocar todas essas coisas no Moodle para vocês. É que eu vou fazendo os combinados antes, porque daí vocês podem dar sugestões também. E aí a gente coloca... depois eu coloco lá direitinho, de acordo com o nosso combinado, coloco lá no Moodle, tá bom? Com data, regrinhas, tudo isso. Bom, qual que é a minha proposta para vocês? São 2 e a gente vai escolher uma.
Uma proposta é vocês fazerem a análise de um personagem que já existe. Então, um personagem que pode ser de uma narrativa atual, pode ser livro, jogo, pode ser série ou filme. Então, vocês escolhem um personagem e vão analisar, fazer mais ou menos o que eu fiz aqui, só que eu fiz rapidinho, e vocês vão fazer a análise mais completa, pensando no contexto dele, características que ele tem, escrever um texto mesmo sobre como que esse personagem é modelado a partir desse modelo do cavaleiro medieval e como que ele se afasta também. A outra proposta, e a gente vai escolher só uma delas, a outra proposta é vocês criarem um personagem. Aí, para esse personagem, o céu é o limite. Né? Esse personagem, a ideia assim, é que vocês criem um roteirinho, como vocês vão pensar, assim, como é que é esse personagem e qual seria, basicamente, a história dele, o universo em que ele está, que guerra que ele vai enfrentar, e vocês vão pensar, modelar esse personagem a partir do cavaleiro medieval. Por isso que eu coloquei até aí para vocês também a jornada do herói e tudo isso. Que ajuda, né? Ajuda nos dois, na verdade. E aí vocês podem... Só um minutinho, Kathleen, já deixo você falar. E aí vocês podem fazer esse personagem. Homem, mulher. Graças a Deus estamos no século XXI. Seu personagem, seu cavaleiro medieval pode ser negro ou negra. Pode ser gay, pode ser trans, pode ser vindo de outro mundo, pode ser extraterrestre. Aí é a criatividade de vocês, o desejo de vocês que manda na composição desse personagem. O importante vai ser vocês me explicarem, né, que fique claro para mim que vocês se apropriaram dessas características do cavaleiro medieval. Claro que tanto um quanto o outro, nós temos ainda um tempo para fazer, mas vocês já têm que ir pensando. E aí a gente sempre vai ter ali o plantão de dúvidas para vocês irem conversando comigo, se quiserem, sobre essa construção. E aí eu preciso que a gente escolha um dos dois tipos de trabalho. Ou a gente vai fazer uma análise, ou a gente vai fazer uma modelagem criativa do cavaleiro medieval. Qual que vocês preferem? A gente já está dividido. Continuamos divididos. Tá difícil, né? A análise está ganhando. Kathleen, enquanto o pessoal está colocando aqui no chat, quer falar? Não, é que eu ia perguntar se os dois iam ser em formato de texto, porque você falou que não ia ser em tópicos, ia ser em textinho mesmo. Daí eu ia perguntar se da modelagem criativa também ia ter que ser um texto em vez de tópicozinhos. Tem que ter texto também, porque vocês precisam me explicar o que é que vocês imaginaram para o seu personagem. Agora, no criativo, dá para vocês fazerem desenho, por exemplo. Se tem alguém no grupo que desenha bem, pode fazer o desenho, colocar a roupa que deseja, né? Pode fazer no Roblox e depois dizer, esse aqui é a minha história, né? Mas é claro... Foi longe no Roblox, hein, Pro? Quanto eu não jogo isso daí? Minha filha pequena, ela adora um Roblox, né? Nossa, o Rian que ia gostar de Roblox. De fazer no Roblox. No The Sims, eu gostei dessa história, fazendo The Sims. A gente pode ver. Mas no Minecraft também dá certo. Mas eu tô achando que a análise tá ganhando, hein? Vocês preferem... Pode falar, Lucas, antes de eu falar. Professora, teria como deixar essas duas opções?
Aí vocês me enrolam o resto da vida, né? Porque daí eu tenho que fazer 2 correções, né? Quando eu tenho um só para corrigir, é mais fácil. Entendi. Né? Para minha correção, porque eu vou deixar vocês entregarem bem no fim do bimestre, para vocês terem tempo de fazer. E aí eu também preciso ter tempo para corrigir, por isso que a gente precisa escolher, na verdade. Vocês preferem que eu faça um Google Forms rapidinho e mande hoje para vocês no WhatsApp, e aí vocês escolhem por lá e a gente vê o que ganhou? Pode ser. Pode ser? Fica mais fácil para organizar, porque aqui no chat pode acabar mandando mais de um lado, aí começa a chover muita coisa do outro, aí começa a misturar as coisas, perde contagem. É horrível, professora. Melhor pelo Forms mesmo. Ok, então. Então eu vou mandar vou mandar um formulário hoje, ainda hoje, tá? Professora, posso apresentar um argumento? Pode. Então, é porque assim, tem gente que está estudando para o vestibular, né? E você tirar um tempo para criar um personagem é muito mais difícil do que você analisar um que já existe. Só isso mesmo que eu ia falar. Um argumento. Eu posso falar o meu argumento? Pode falar, Vitória. Eu acho que não vai ser tão fácil assim de achar personagem que seja cavaleiro, quanto vocês estão pensando. De analisar a história dele. Outro argumento, exatamente, porque nem todo mundo assiste série, filme, então... mas aí pena, né? Vai ter que, porque, vai ter que assistir. Só dando uma argumentada nesse ponto também, é porque do tempo que eu poderia estar estudando, etc., eu vou ter que estar assistindo, consumindo certo tipo de conteúdo para mim poder ter ideia de como é que eu vou analisar aquele personagem. Ô, gente, então, vocês estão quase querendo dizer que a minha disciplina é inútil. Não, professora. Porque na verdade, o que eu estou propondo para vocês na análise é uma coisa que se chama leitura de mundo. Né? Vocês não vivem só estudando para o vestibular. Provavelmente um dia, e aliás é uma coisa que eu sugiro que façam, né? Vocês vão assistir uma série, vocês vão ler um livro que é para o seu prazer, vocês vão ao cinema um dia assistir a a um filme de super-herói, por exemplo, né? E nesse caso, né, o que eu estou propondo é que vocês trabalhem uma habilidade que é muito importante, em especial para o Enem, que se chama leitura de mundo. Vocês vão estar treinando fazer uma comparação entre um certo número de regras com algo que vocês estão vendo na sua realidade. O que seria uma coisa que não treinaria nada para vocês, né? Eu pegar e falar assim, façam uma análise do Tristão e Isolda. Agora vocês vão ler Tristão e Isolda para achar essas características que a gente falou aqui e olhar para essas características não só dentro do livro, mas no seu mundo também, à sua volta. E isso a gente está treinando, né, uma habilidade. Às vezes não é só o conteúdo, pode ser que o conteúdo medieval, né, não caia em todos os seus vestibulares, né? Mas a gente está treinando uma habilidade. Às vezes não é só o conteúdo, é a habilidade também. Criatividade, você criar um personagem e dar vida a esse personagem a partir de algumas características, também ajuda você, primeiro, a treinar a sua criatividade, porque você vai ter que escrever uma redação, a você pegar vários argumentos, você tem que argumentar para mim que aquele personagem é um modelo de cavaleiro medieval. Então você vai treinar a argumentação, você vai ter que me convencer, você vai ter que fazer relação de duas coisas, né, que é o seu mundo atual, o mundo da sua criatividade, o mundo da sua fantasia, com uma série de características que vocês têm. Então a gente precisa ver a coisa além, né, do que só pontualmente responder questões. A gente precisa treinar habilidades também. Ok, pessoal? Júlia, pode falar.
Não, eu só acho que eu ia só também dar uma argumentação também que criatividade é tipo muito além, sabe? Você vai muito além, você pensa, você exige um pouco mais do seu pensamento e também te distrai das coisas que você já está fazendo. Então, eu acho que a melhor opção para mim, na minha opinião, seria criar um personagem, até porque isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, de criar e tudo mais. Então, também concordo com os pessoal de que tem gente estudando tudo. São fases, então eu acho que tem o bom e tem o ruim, mas eu prefiro criar porque acho que é mais divertido. Ainda mais por esse período que a gente está estudando, os tempos e tudo mais, acho que vai muito além, sabe? Mas é isso aí. Obrigada, Júlia. Tiffany, assim, Jornada do Herói, baseado no Cavaleiro Medieval, né? Então, eu coloquei lá aquelas características lá, aquele site que explica sobre a Jornada do Herói, para ajudar vocês, tanto para fazer uma análise, né, de um personagem que vocês eventualmente escolham, como também, se for o caso de ser algo criativo, para vocês também se basearem naquilo. Mas não pode ser só Jornada do Herói e nem só características do Cavaleiro Medieval. Aliás, se pegar só as características lá do herói medieval, pode, porque vocês podem, de repente, querer criar um personagem, se a opção for ser criativo, né? Pode colocar lá, o modo criativo. Vou fazer igual o Minecraft, a gente vai ter modo criativo agora. Então, se a gente estiver no modo criativo, vocês podem até optar por realmente fazer um personagem que seja um cavaleiro medieval com as características específicas. Aí esquece Jornada do Herói, né? Ajuda, mas nem precisa. Agora, de repente, no modo criativo, pode ser que vocês queiram fazer um personagem mais atual. E Jornada do Herói ajuda, né? O importante é vocês conhecerem aquelas características do cavaleiro medieval que a gente falou hoje, né? Hilary, permitir isso para o log, né, que é vocês fazerem dupla ou grupo com outra turma, então, lógico, tem que permitir para vocês também. Só tô dizendo que pelo amor de Deus, para vocês me colocarem bem grande no trabalho, bem visível, quem é de cada turma, porque senão eu não consigo dar nota. Eu abri 2 opções, gente, significa que eu vou ter... Não é por chatice minha, mas é por uma questão realmente de possibilidade de correção. Se eu abrir as 2 opções, são 2 formas de corrigir completamente diferentes. Eu vou ter que separar os trabalhos, corrigir um grupo, depois um grupo que, assim, o grupo que fez uma coisa, o grupo que fez outra coisa. Entendeu? A parte da turma que fez uma coisa, a parte da turma que fez outra. Eu preciso de mais tempo para corrigir. Então, inevitavelmente, se eu der as 2 opções, eu vou ter que adiantar a entrega do trabalho. Vocês querem todas as possibilidades do mundo, mas às vezes não tem como, né? Entendo vocês. E tem que chorar mesmo. Pessoal, de qualquer forma eu vou fazer o seguinte. Então eu vou colocar para vocês hoje lá no WhatsApp um formulário para vocês votarem e vai ter tempinho para vocês votarem curto, tá? Porque eu tenho que fazer também o enunciado do trabalho, tá bom? E aí o que ganhar, ganhou. Aí mesmo, eu queria muito. O que não impede você, né? Por exemplo, se ganhou a análise, não impede ninguém, né? De mesmo que não seja para nota, fazer um personagem. Eu até aconselho fazer assim um pouco de criatividade. E se ganhar o criativo, também aconselho, né, que vocês olhem os personagens que vocês têm contato e comecem a meditar sobre isso.
né? O fato de fazer uma coisa ou outra não impede que você faça a outra opção que não ganhou, mas para seu próprio divertimento e para o seu próprio crescimento. Pessoal, mais alguma dúvida? Já avançamos muito no nosso tempo aqui, tempo de aula já avançou, mas também já estou considerando que a gente está no plantão de dúvidas, tá? Tirando dúvidas. Fala, Giovana. Prof, eu tenho dúvida, mas não é nem sobre o trabalho, é sobre a jornada do herói. Pode dizer. Sobre 2 passos. Eu não entendi muito bem